Olá, tudo bem? Nós esperamos que você esteja bem e que a graça e o amor de Jesus possam encontrar morada no seu coração nesse dia. Você já prometeu algo para alguém e infelizmente não conseguiu cumprir? Ou alguém já prometeu algo para você e por algum motivo ou outro não conseguiu cumprir? Precisou parar no meio do caminho? Quantas vezes nós começamos algo e paramos no meio do caminho, não conseguimos continuar, não conseguimos dar sequência com aquilo que nós prometemos lá no começo. Essa é a nossa vida. Eu sempre fui uma pessoa muito indecisa. Uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra. No meio do caminho eu sempre achava que a melhor solução era desistir. E aí, o que acontecia? Eu nunca cumpria aquilo que eu precisava cumprir. Eu nunca cumpria aquilo que Deus tinha me pedido para cumprir, porque eu sempre desistia no meio do caminho. Até que o Senhor começou a tratar no meu caráter em relação a esse assunto, dizendo que eu precisava cumprir e que eu precisava ser uma pessoa mais decidida. A verdade é que muitas vezes nós começamos algo empolgados, nós temos certeza de que aquilo vai dar certo, só que aí no meio do caminho a gente esmorece. A gente se cansa, a gente fala, chega, não aguento mais, desisto. E a gente desiste. Mas muitas vezes o Senhor tem algo muito bom para você, para te entregar logo ali na frente, mas você acaba desistindo bem no meio do caminho. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o meio do caminho. Nós começamos algo e no meio do caminho nós perdemos a esperança. Talvez o Senhor prometeu algo para você lá no início da sua jornada com Ele. E aí o seu coração se encheu de esperança. Só que agora já faz anos que você serve a Deus e por algum motivo ainda não aconteceu. E o seu coração esmorece. E o seu sonho, para você esse sonho já se perdeu, já nem mais vai se tornar real. Porque é algo que já faz tanto tempo e você se perdeu no meio do caminho em relação a isso. Sabe, há muito tempo, quando eu me converti, eu comecei a orar em relação à saúde da minha mãe. Minha mãe precisava passar por uma cirurgia e entrava ano e saía ano e eu orava por aquilo e aquilo não acontecia. E chegou um determinado momento, minha mãe já tinha mais de 50 anos, que eu falei, não, já era, isso não vai mais acontecer, já desisti, porque o SUS não fazia mais a partir dos 50 anos essa cirurgia. Mas quando minha mãe fez em 2018, se eu não me engano, minha mãe fez 56 anos, ela foi chamada para essa cirurgia, sabe? Mas a gente já tinha perdido as nossas esperanças, a gente já tinha desistido daquilo acontecer, porque a gente achava que não ia dar mais, porque já tinha acabado o tempo da minha mãe. E o Senhor a chamou, e ali ela passou por um processo e conseguiu fazer a cirurgia, e hoje ela tem uma saúde muito melhor do que ela tinha antes, porque ela precisava realmente dessa cirurgia, não era algo para a vaidade dela, era algo que ela realmente necessitava. E hoje em dia ela está muito melhor porque ela conseguiu fazer. Mas foi no tempo que Deus prometeu, foi no tempo que Deus tinha para cumprir aquilo, não foi no nosso tempo. Só que a verdade é que muitas vezes no meio do processo, quando nós desistimos, nós nos cansamos, nós ficamos pessoas, sabe, exaustas porque a gente já não aguenta mais aquilo, a gente acha que a melhor solução para tudo é desistir. Muitas vezes, muitas pessoas, elas se casam, ali no começo do casamento elas prometem uma vida, eu vou te amar, eu vou estar com você na alegria, na tristeza, eu vou ser fiel a você, mas dali a alguns anos de casamento, a pessoa já não aguenta mais tanta pressão, tamanhos problemas, e ela desiste no meio, e ela acha que a melhor solução é a separação, né? Porque muitas vezes o desistir é mais fácil do que o permanecer, do que o continuar, do que o pagar um preço, né? Talvez Deus te deu uma promessa lá no começo, e aí você, não aguento mais, não vai acontecer, eu já desisti, e você para com isso. O Senhor disse
para Abacuque, em uma das visões que Deus estava ali tratando com Abacuque, o Senhor disse para ele: se parecer que demora, em Abacuque 2, espere com paciência, porque vai acontecer. Espere com paciência, porque vai acontecer. Sabe, o Senhor começou um tratamento também na vida de José. Ali em Gênesis, a partir do capítulo 37, você lê sobre a história de José. E José foi um cara que ele teve todos os motivos do mundo para desistir no meio do caminho. Sabe, José, ele foi vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos dele venderam ele para um povo diferente, venderam ele e ele foi ser escravo, ele foi passar por muitas coisas ali no Egito e ele teve todos os motivos para desistir. Ele começou uma caminhada com Deus, ele não sabia como ia ser lá no final, mas no meio do processo aconteceu muitas coisas na vida de José, só que ele não desistiu no meio, ele continuou, ele perseverou e lá no final ele foi uma peça fundamental para trazer vida, para trazer novas esperanças para a própria família dele, para os próprios irmãos que venderam ele. Mas ele não parou o processo ali no meio do caminho. Todos os anos nós temos, na nossa família Vida Nova, nós temos um evento que ele faz parte disso, de uma caminhada, sabe? E muitas pessoas começam a caminhada muito bem, empolgadas, e ali no meio elas já não querem mais, elas já querem desistir, elas já falam: não, isso aqui não é pra mim, eu não aguento mais, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Só que nós que costumamos a ir todos os anos, nós sabemos que falta pouco para aquela pessoa conseguir. Só que ela não sabe o quanto que falta e ela fala: não, eu vou desistir, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei onde eu vim parar, eu quero parar, eu não aguento mais. E muitas pessoas acabam desistindo no meio do caminho e não sabem que a vitória dela tá logo a um passo, tá, sabe, a uma caminhada só de distância. E é isso que acontece nas nossas vidas. Nós não sabemos que a promessa de Deus está a se cumprir logo ali na frente, mas a gente já não aguenta mais e a gente para no meio do caminho, sabe? O meio do caminho também, quando a gente perde as nossas esperanças, a gente começa a se tornar uma pessoa muito sozinha, uma pessoa muito crítica com as coisas, porque a gente começa a ver, a comparar a vida de um com o outro, por que a promessa naquele se cumpriu e na minha não se cumpriu até hoje, e a gente começa a se tornar críticos, a gente começa a fazer comparações, e tudo isso nos paralisa. E toda essa crítica, toda essa comparação, ela só tem um objetivo: te afastar do plano de Deus, te afastar daquilo que Deus tem para sua vida. E aí você se paralisa porque você já começa a comparar tanto uma coisa com a outra, uma vida de uma pessoa com a outra, a criticar tanto, talvez até mesmo um ministério. Você começa a criticar aquilo que a pessoa está fazendo e você faria de uma outra forma. E toda essa crítica, ela só serve para uma coisa: para te afastar do plano inicial de Deus. E essa crítica, ela faz com que você perca a sua essência. Ela faz com que você se torne uma pessoa crítica e uma pessoa que já não tem mais essência. Não é mais aquilo que Deus te criou para ser. E aí você está totalmente perdido daquilo que Deus tem para sua vida. Sabe, Deus, ele tinha um plano para a vida de José, assim como ele tinha um plano para a vida de tantas pessoas que nós encontramos na palavra dele. E ele também tem um plano para minha vida e ele tem um plano para a sua vida. Só que o plano de Deus para cada um de nós é um plano diferente. Para uma pessoa vai acontecer uma coisa, para outra vai acontecer de uma outra forma. Deus tem planos diferentes para as nossas vidas, mas a verdade é que ele tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida, assim como ele tem para a minha. Só que é diferente, o processo é diferente. O que Deus vai tratar com a sua vida é de uma forma, o que Deus tem para tratar com a minha vida é de outra forma. É tudo diferente, mas Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para o seu casamento. Não é que o casamento do fulano deu certo e o meu não deu certo. Não existe isso. Os planos são diferentes porque as pessoas são diferentes. Mas o propósito de Deus é que
se cumpra, assim como se cumpriu com a vida de um, é que se cumpra com a tua vida também. Mas a gente precisa permanecer até o fim. A gente precisa vencer o meio do caminho. A gente precisa vencer o meio do processo, sabe? Eu quero te encorajar, eu quero te dar esperança para que você não desista do sonho que Deus te deu lá atrás, para que você não desista da promessa que Deus prometeu na sua vida, na sua família lá atrás, que talvez está demorando para se cumprir, que talvez está demorando e você já não aguenta mais e você já não tem forças. Talvez você precise trocar suas sandálias com alguém, talvez você precise segurar a mão de alguém e falar: me ajuda a concluir esse processo, me ajuda a terminar essa faculdade, me ajuda a concluir esse ministério, me ajuda a alcançar esse sonho. Talvez você precise pedir ajuda de alguém, mas não desista no meio do processo, não desista no meio do caminho. Deus iniciou uma caminhada com você, você precisa ir até o fim, custe o que custar. Talvez o fim tá logo ali, você não sabe quanto tempo falta para essa promessa se cumprir, mas você precisa ir até o fim. Deus te deu algo para que você não pare no meio. Pare de parar no meio. Continue as coisas, continue o processo, vai até o fim naquilo que Deus tem para sua vida. Você não sabe como vai ser, mas você precisa parar de parar no meio do caminho. Você precisa ir até o fim. E é isso que eu tenho para falar, para deixar no seu coração nesse dia. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Você que foi abençoado por essa palavra, inscreva-se em nosso canal, dê um like e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para que mais vidas sejam alcançadas. Deus abençoe.